Poucos versículos na Bíblia geram tanta curiosidade e mistério quanto o que está escrito em Judas, capítulo 1, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Essa passagem nos leva a um dos episódios mais ocultos das Escrituras. O texto não explica por que Satanás queria o corpo de Moisés, mas apenas registra que houve uma disputa espiritual envolvendo o arcanjo Miguel e o próprio diabo. Para entendermos esse mistério, precisamos voltar no tempo e analisar o contexto da morte de Moisés. Em Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 6, está escrito: "Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. E ninguém conhece até hoje o lugar da sua sepultura." Note um detalhe impressionante. O próprio Deus sepultou Moisés, e até hoje ninguém sabe onde está o seu corpo. Isso por si só já indica que havia algo especial envolvendo sua morte. Diferente de outros grandes homens da Bíblia, como Abraão, Davi e Samuel, cujos túmulos foram conhecidos e respeitados, Moisés foi enterrado em um local secreto, oculto dos homens e protegido pelo próprio Senhor. Mas por que o corpo de Moisés precisava ser escondido? Por que Deus não permitiu que o povo soubesse onde ele foi sepultado? E mais intrigante ainda, por que Satanás se levantou para disputar aquele corpo? Para entendermos isso, precisamos lembrar quem foi Moisés, o homem que libertou Israel do Egito, que recebeu a lei no Monte Sinai, que falou face a face com Deus, Êxodo capítulo 33, versículo 11, e que liderou o povo durante 40 anos pelo deserto. Moisés representava a lei de Deus e a aliança com Israel. Seu corpo, portanto, tinha um significado espiritual profundo. Uma das interpretações mais aceitas entre estudiosos é que Satanás queria usar o corpo de Moisés para enganar o povo de Israel. Se o local da sepultura fosse revelado, isso poderia gerar idolatria. Sabemos que, em diversas ocasiões, Israel caiu nesse erro, adorando imagens, objetos e até serpentes de bronze. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 4. Satanás poderia usar o corpo de Moisés para afastar o povo da verdadeira adoração a Deus e criar um culto proibido em torno do líder morto. Outra hipótese é que Satanás queria o corpo de Moisés para tentar invalidar o plano de Deus. Em Mateus, capítulo 17, versículos 2 e 3, durante a transfiguração de Jesus, Moisés aparece ao lado de Elias, conversando com Cristo. Isso significa que Deus tinha um propósito especial para Moisés mesmo após a sua morte. Satanás, sabendo disso, poderia ter tentado impedir esse plano, criando uma batalha espiritual direta contra os desígnios do Senhor. Mas há algo ainda mais profundo. Satanás é chamado de o acusador dos nossos irmãos em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Ele poderia ter tentado reivindicar o corpo de Moisés com base em seus pecados. Lembre-se de que Moisés não entrou na terra prometida porque desobedeceu à ordem de Deus quando feriu a rocha para tirar água. Números capítulo 20, versículos 11 e 12. Satanás poderia ter usado isso como argumento, dizendo: "Moisés pecou, portanto ele me pertence." No entanto, o arcanjo Miguel não debateu, não contra-argumentou e nem tentou impor sua própria autoridade. Em vez disso, declarou: "O Senhor te repreenda." Essa frase revela que a autoridade suprema sobre a vida e a morte pertence a Deus, e que nenhum plano de Satanás pode prevalecer contra os propósitos divinos. A primeira razão pela qual Satanás desejava o corpo de Moisés está ligada à autoridade espiritual que Moisés representava. Como libertador de Israel e mediador da lei, ele simbolizava a ordem divina e a justiça de Deus. Em Êxodo capítulo 24, versículo 12, Deus entrega a Moisés as tábuas da lei, estabelecendo-o como figura central da aliança. O corpo de Moisés, portanto, não era apenas matéria física,
mas representava uma autoridade espiritual que Satanás queria destruir para enfraquecer a fé do povo. A segunda razão envolve a idolatria e a manipulação do povo de Deus. Sabemos que Israel, mesmo sob liderança divina, muitas vezes se desviava e adorava imagens ou líderes humanos. Êxodo, capítulo 32, versículos 1 a 4. Se Satanás tivesse conseguido o corpo de Moisés, ele poderia ter transformado algo sagrado em objeto de culto proibido, desviando o povo da verdadeira adoração a Deus. Isso mostra como o inimigo atua em todas as frentes para corromper a fé, até mesmo usando figuras que Deus escolheu. Um terceiro ponto crucial está relacionado ao plano de Deus para a redenção e os últimos tempos. Moisés, mesmo morto, tinha um papel profético que se estenderia além de sua vida terrena. Em Mateus, capítulo 17, versículos 2 e 3, Moisés aparece ao lado de Elias na transfiguração de Jesus, confirmando que ele ainda fazia parte do plano divino. Satanás, ciente de que o corpo de Moisés tinha um valor simbólico e espiritual, tentou intervir para atrasar ou distorcer o cumprimento das promessas de Deus. Além disso, Satanás é o acusador dos irmãos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. E nesse contexto, poderia ter buscado reivindicar Moisés por seus pecados, especialmente pela ocasião em que desobedeceu a Deus no deserto. Números, capítulo 20, versículos 11 e 12. Ele tenta usar até os pequenos deslizes para questionar a autoridade de Deus e confundir o povo. Porém, o arcanjo Miguel demonstra que a verdadeira autoridade pertence somente a Deus, enfatizando que nenhum argumento do inimigo pode prevalecer. Outro aspecto que merece atenção é o sigilo do sepultamento de Moisés. Deus, em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6, decidiu esconder o local da sepultura para proteger o corpo. Isso revela a soberania divina e o cuidado de Deus em impedir que Satanás manipulasse o corpo físico de alguém tão importante. Cada detalhe da história mostra como o Senhor age para preservar seu plano, mesmo em situações aparentemente misteriosas. Satanás também poderia ter desejado o corpo de Moisés para criar medo e confusão espiritual entre o povo. Se o corpo tivesse sido profanado ou usado como instrumento de engano, isso poderia ter gerado dúvida sobre a fidelidade de Deus. Ao disputar pelo corpo, o inimigo buscava quebrar a confiança do povo no poder divino e em sua proteção, mostrando mais uma vez a sagacidade com que atua contra os planos de Deus. A disputa pelo corpo de Moisés também nos ensina sobre a natureza das batalhas espirituais invisíveis. Nem sempre o que vemos na terra revela o que ocorre nos céus. Em Judas, capítulo 1, versículo 9, vemos Miguel atuando com autoridade e humildade, sem discutir ou entrar em conflito direto, apenas declarando a supremacia do Senhor. Isso mostra que a vitória sobre o mal não depende da força humana, mas da autoridade de Deus. Por fim, essa história nos convida a refletir sobre nossa própria fé. O corpo de Moisés, oculto e protegido, simboliza que Deus preserva aquilo que é sagrado e age para impedir que o mal domine o que pertence a ele. Nossa vida, nossa fé e até nossas bênçãos estão sob a proteção divina. E mesmo quando enfrentamos oposição ou tentação, Deus é soberano. Ele nos lembra que, assim como Moisés, cada um de nós faz parte de um plano maior que vai além do que podemos compreender. O corpo de Moisés não era apenas um símbolo de autoridade terrena, mas também um marco profético para o plano de salvação de Deus. A disputa entre Satanás e o arcanjo Miguel mostra que o inimigo está atento a cada detalhe que possa desviar a história da redenção. Em Judas, capítulo 1, versículo 9, vemos Miguel defendendo a vontade divina, provando que Satanás só age dentro dos limites permitidos por Deus. Isso nos ensina que todas as batalhas espirituais estão sob o controle soberano do Senhor. E mesmo a oposição mais intensa não pode impedir o cumprimento dos propósitos divinos. O corpo de Moisés também é um sinal da fidelidade de Deus à sua aliança. Moisés liderou o povo de Israel, intercedeu por ele e recebeu a lei.
um instrumento que revelava a vontade de Deus. Se Satanás tivesse obtido o corpo, poderia ter usado como instrumento de engano, questionando a autoridade de Deus e confundindo o povo. Mas Deus preservou o corpo, mostrando que tudo o que ele escolhe é protegido e destinado a cumprir seus planos eternos. Além disso, essa narrativa nos revela algo profundo sobre a autoridade espiritual de intercessão. Moisés, mesmo morto, continuava representando o povo diante de Deus, assim como fez em vida. Isso mostra que a intercessão é poderosa e que aqueles que são chamados por Deus têm uma dimensão espiritual que vai além da existência física. Satanás deseja destruir essa influência, mas a Bíblia nos mostra que o poder divino é maior que qualquer ataque do inimigo. O episódio também é um alerta sobre a sabedoria de Deus em ocultar certas coisas. O local do sepultamento de Moisés foi escondido. Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6, para que Satanás não pudesse distorcer sua memória ou criar idolatria. Muitas vezes, na vida cristã, Deus esconde bênçãos ou detalhes de seu plano para proteger o que é sagrado. Isso nos ensina a confiar na providência divina, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. É interessante notar que o conflito pelo corpo de Moisés revela a natureza do inimigo como acusador e enganador. Satanás não busca apenas a destruição física, mas também quer corromper, desviar e confundir a percepção espiritual do povo. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, ele é chamado de acusador dos irmãos. E essa disputa demonstra que ele age com astúcia para tentar interromper o plano de Deus. Mas a ação de Miguel nos lembra que a verdadeira autoridade pertence a Deus, e ninguém pode questioná-la com sucesso. O episódio também aponta para a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Moisés, símbolo da lei e da intercessão, é uma pré-figura de Cristo, que cumpriu a lei e intercedeu por toda a humanidade. A preservação de seu corpo mostra que Deus sempre mantém seus instrumentos e seu plano intactos, mesmo diante da oposição de Satanás. Cada detalhe nos convida a refletir sobre como Deus conduz sua história de maneira soberana e perfeita. Outra lição essencial é que nem sempre vemos a dimensão espiritual de certos eventos, mas eles têm grande impacto no plano de Deus. A disputa pelo corpo de Moisés aconteceu em um nível invisível aos humanos, mas com consequências eternas. Isso nos lembra que muitas batalhas espirituais ao nosso redor são invisíveis, e nossa fé deve se firmar no poder e na soberania de Deus, mesmo quando não entendemos tudo. O conflito também revela que a autoridade espiritual não pode ser tomada à força. Miguel não discutiu, não lutou por si mesmo, apenas proclamou a supremacia de Deus. Isso nos ensina que a verdadeira força cristã não é física ou egoísta, mas dependente da obediência e da confiança no Senhor. Qualquer tentativa de manipular ou tomar o que Deus protege é inútil diante da sua soberania. Além disso, a história de Moisés mostra que Deus valoriza a fidelidade acima da perfeição. Mesmo com falhas e erros humanos, como a situação relatada em Números, capítulo 20, versículos 11 e 12, Deus continuou usando Moisés e protegeu seu corpo. Isso nos ensina que a fidelidade a Deus é o que garante nossa posição em seu plano, e não a ausência de falhas ou limitações. Finalmente, o episódio serve como um alerta para os cristãos sobre a importância da vigilância espiritual. Satanás está constantemente buscando meios de corromper, enganar e desviar os filhos de Deus. Mas, assim como o arcanjo Miguel protegeu Moisés, Deus envia seu Espírito, sua palavra e seus servos para proteger aqueles que lhe são fiéis. Isso nos lembra que a vitória espiritual depende de permanecermos firmes na fé, confiando plenamente na providência e no poder de Deus. A disputa pelo corpo de Moisés nos mostra que os assuntos espirituais têm consequências eternas. Não se trata apenas de um conflito terreno, mas de algo que impacta diretamente o plano de Deus para a humanidade. O corpo de Moisés simboliza autoridade, intercessão e fidelidade, elementos que Satanás sempre tenta corromper.
Quando lemos em Judas, capítulo 1, versículo 9, percebemos que a ação de Miguel não é apenas proteção, mas também uma afirmação de que Deus nunca permitirá que o mal triunfe sobre aquilo que ele estabeleceu como sagrado. O episódio também nos ensina sobre a importância da proteção divina sobre aqueles que ele escolhe. Deus protege os seus, mesmo depois da morte. E isso mostra que nossa fidelidade não termina com a vida terrena. Moisés cumpriu seu chamado, liderou Israel, recebeu a lei e intercedeu pelo povo. E ainda assim, Satanás tentou se apropriar de seu corpo. Isso nos lembra que nossas ações em obediência a Deus têm repercussão eterna e devem ser sempre guiadas pelo temor do Senhor. Outro ponto fundamental é que a narrativa revela a invisível batalha espiritual ao nosso redor. Muitos cristãos não percebem. Mas assim como houve um confronto pelo corpo de Moisés, existe uma guerra constante para corromper a fé e desviar os filhos de Deus. Satanás atua silenciosamente, tentando influenciar pensamentos, decisões e até a interpretação da palavra. Mas a Bíblia nos garante que quem confia no Senhor tem proteção, direção e vitória garantida, mesmo que não enxerguemos os combates espirituais acontecendo. Além disso, a história evidencia a importância da intercessão e da autoridade espiritual. Moisés, mesmo após sua morte, permanece como exemplo de alguém que intercedeu pelo povo, mostrando que a obra de Deus não depende de nossa força, mas da obediência e fidelidade a Ele. Miguel não disputa por ego ou poder próprio, apenas defende aquilo que Deus determinou. Isso nos ensina que a autoridade espiritual é exercida com humildade, submissão à vontade divina e sem orgulho próprio. O episódio também serve como alerta para o cuidado com o que valorizamos. Moisés era um homem usado por Deus, mas seu corpo físico também possuía significado espiritual. Satanás tenta corromper ou desviar aquilo que tem propósito divino. Para nós, isso significa que devemos proteger nosso caráter, nossa fé e nossas ações, pois são instrumentos que Deus usa para cumprir seu plano eterno. Outro ponto de reflexão é que a história mostra a soberania absoluta de Deus sobre a vida e a morte. Mesmo que Satanás desejasse o corpo de Moisés, ele não poderia agir fora dos limites estabelecidos pelo Criador. Isso nos ensina que a vida, a morte e tudo o que pertence a Deus estão sob seu controle. E nenhum poder terreno ou espiritual pode frustrar seus planos. Nossa confiança deve sempre estar na sua autoridade suprema. A narrativa ainda revela que Deus valoriza a fidelidade acima da perfeição humana. Moisés cometeu erros, como registrado em Números, capítulo 20, versículos 11 e 12, mas ainda assim, foi preservado em sua missão e no legado espiritual. Isso nos mostra que o que Deus aprecia é a dedicação sincera e a fidelidade ao seu chamado, e não a ausência de falhas, oferecendo esperança a todos os cristãos em sua jornada. Essa história também nos ensina sobre a importância de confiar nos planos invisíveis de Deus. Muitas vezes, não entendemos por que certas situações acontecem ou por que Deus esconde certos detalhes, como o local do sepultamento de Moisés em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6. Mas tudo está dentro do plano divino. E confiar em Deus é reconhecer que seus desígnios são perfeitos e que Ele protege o que é sagrado. A disputa pelo corpo de Moisés é uma demonstração clara de que o inimigo sempre busca corromper e confundir, mas que o poder de Deus é suficiente para proteger os seus. Miguel, o arcanjo, não argumentou, apenas executou a vontade divina, mostrando que a verdadeira força cristã vem da obediência e não da luta egoísta ou humana. Por fim, esta história nos convida a refletir sobre nossa própria vida espiritual. Cada cristão tem um corpo espiritual que Satanás deseja corromper. Nossas decisões, nossa fé, nossas atitudes. Mas assim como Deus protegeu Moisés, Ele também nos protege quando permanecemos fiéis. Devemos, portanto, vigiar, orar e nos submeter à autoridade divina, sabendo que nossa fidelidade é preciosa e protegida pelo Senhor. A disputa pelo corpo de Moisés não foi apenas um evento histórico,
ou espiritual isolado. Ela é uma lição eterna sobre a soberania e proteção de Deus. Quando lemos Judas, capítulo 1, versículo 9, entendemos que nem mesmo o mais poderoso dos arcanjos ousa agir fora da vontade divina. Isso nos ensina que nossa segurança espiritual não depende da força humana, mas da fidelidade e do cuidado de Deus, que é soberano sobre tudo. A história nos mostra que Satanás sempre busca corromper o que é de Deus, mas não pode sobrepujar a autoridade divina. O episódio também revela que a obediência e a fidelidade têm valor eterno. Moisés foi fiel ao chamado de Deus, liderou Israel, recebeu a lei e intercedeu pelo povo. Mesmo após sua morte, sua fidelidade continuou a ser protegida. Isso nos faz refletir sobre nossas próprias vidas. Cada ato de obediência, cada escolha guiada pelo Espírito Santo, é protegida e valorizada por Deus, mesmo que não vejamos imediatamente os resultados. Outro ponto crucial é que a história nos ensina sobre a batalha invisível que ocorre ao nosso redor. Assim como houve uma disputa pelo corpo de Moisés, existe uma luta constante pelo coração, pelas escolhas e pela fé de cada cristão. Satanás busca corromper, confundir e desviar. Mas a Bíblia garante que aqueles que permanecem firmes e fiéis em Cristo estão sob a proteção do Deus Todo-Poderoso, que nunca abandona seus filhos. A narrativa nos convida ainda a refletir sobre a autoridade espiritual e intercessão. Miguel, o arcanjo, não age por ego ou poder próprio. Ele executa a vontade de Deus, defendendo aquilo que pertence a ele. Isso nos ensina que a verdadeira autoridade cristã é exercida com humildade, submissão e sem arrogância, sempre alinhada à palavra e ao plano de Deus. Cada cristão que intercede, ora e vive em fidelidade, está exercendo uma forma de autoridade espiritual, guiada pelo Senhor. O episódio também evidencia a importância da confiança nos planos invisíveis de Deus. Ninguém conhecia o local do sepultamento de Moisés em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5-6. E isso tinha um propósito divino. Muitas vezes, não entendemos por que certas situações ocorrem em nossas vidas, mas Deus age de forma perfeita, protegendo aquilo que é sagrado e guiando cada passo do seu povo. A confiança nos desígnios divinos é essencial para a fé verdadeira. Além disso, a história de Moisés nos lembra que nossa vida espiritual é preciosa e alvo do inimigo. Nossas decisões, nossa fé, nossa reputação e nossas atitudes são valiosas e merecem vigilância constante. Assim como Miguel protegeu o corpo de Moisés, Deus protege cada cristão que permanece fiel. Isso nos inspira a permanecer atentos, orar continuamente e buscar a santidade, sabendo que cada esforço em obediência é reconhecido e guardado pelo Senhor. Finalmente, a lição mais impactante é que nada escapa ao plano de Deus, nem mesmo a morte ou a ação do inimigo. Satanás desejava algo que não lhe pertencia, mas a autoridade divina prevaleceu. Isso nos dá esperança e força para enfrentar nossas próprias batalhas espirituais, lembrando que Deus é nosso protetor, nossa autoridade suprema e o guardião de tudo aquilo que ele considera sagrado. A história do corpo de Moisés é, portanto, um convite à reflexão sobre nossa fidelidade, nossa obediência e nossa confiança em Deus. Cada cristão é chamado a viver de maneira que honre a palavra e a proteção divina, sabendo que a verdadeira batalha espiritual não é contra carne e sangue, mas contra as forças malignas, e que Deus é maior do que qualquer desafio. E assim, concluímos que a narrativa não é apenas uma curiosidade histórica ou um relato espiritual isolado. Ela é uma mensagem viva para todos os cristãos, lembrando que o plano de Deus é perfeito, que a fidelidade é recompensada e que ninguém que pertence a Ele está desprotegido. Ao refletirmos sobre o que aconteceu com Moisés, somos chamados a vigiar, permanecer firmes na fé e confiar plenamente na soberania do Senhor, mesmo nas lutas invisíveis da vida diária. Se você ouviu até aqui, quero deixar um convite sincero.
Assim como Deus protegeu o corpo de Moisés, Ele quer proteger sua vida, seu coração e sua fé. Nunca duvide da autoridade e do cuidado do Senhor, mesmo quando as batalhas espirituais parecem invisíveis ou impossíveis de vencer. Sua fidelidade a Deus é preciosa, e Ele está sempre guardando aquilo que é dele.